Nem medo, que eu não te escuto mais. Você vai ficar... Ela tá gravando. Assim, Pelo menos já não fui eu dessa vez que estava cantando. Nós começamos... o tema de hoje. O tema de hoje é... Medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É medo. Você sente medo de quê? Você tem medo do quê? Você Ai, tem gente, fome do quê? Ai, gente, olha, de passar fome. É um medo considerável, né? Não tenho o que comer. Mas eu como pra caramba. O pior é que é verdade, né? Ela tem medo de passar fome. E a gente que ela conhece, tem... ela sabe mesmo. Nossa, gente, isso é verdade. Gente, quando eu viajo, quando eu vou pra fora, pra lugar, tipo, que eu suspeito que eu vou ter dificuldade para comer, eu levo na mala algumas coisinhas para me alimentar, em caso de dúvida. Ela é assim mesmo. Ela viaja pensando em comida. E eu estou de prova disso, né? Mas e aí, vocês têm medo do quê? Olha, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de uma série de coisas. Eu não gosto de correr riscos. Então, assim... Tipo, que sei lá, polícia no tempo. Não gosto de correr risco, viu? Eu não gosto de correr risco. Esse negócio de me pôr na montanha-russa, pular de bungee jump... Mas isso não é correr risco, gente? Correr não, risco. Isso foi testado, várias pessoas para fazem. alguém, não, para alguém que tem medo é correr risco. Eu não assisto filme de terror. Não assisto porque eu fico... Eu estava lendo outro dia o Drácula. Lendo ou vendo? Lendo Drácula, do Bram de Bram Stoker. Stoker. E eu moro num sobrado, né? E tô lendo lá o Drácula, de repente eu olhei e falei, não tem água. Vou ter que descer para pegar água. Não desce. Pra quê? Aí eu vou ter que acender a luz do corredor, a luz da escada, atravessar a sala para chegar na cozinha e eu posso dar de cara com o Conde Drácula no caminho. Gente, sério? mas Eu o Conde pensei Drácula nisso. era o Gary Oldman Eu novo. fazia assim, Sim, falei, Gary Oldman é lindíssimo. Não, mas quando ele vira o bicho é Olha aí, feio. eu já ia paquerar, já ia me apaixonar pelo Drácula. Eu me apaixonei por ele. Eu era completamente apaixonada por ele. Não, mas eu não ia ter medo de encontrar o Drácula. Até a cena que ele tá com aquele óculos roxinho, super descolado, velho. Eu também. Mas depois ele fica aquela coisa horrorosa. Quando ele fica velho. E aí eu pensei assim, eu encontro com ele com aquele óculos roxo na metade da escada, na ponta da escada ele fica velho, ó. Entendeu? Não, mas voltando a falar de medo, que é uma coisa séria, né? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e no decorrer da vida eu fui tentando testar alguns desses medos. Não todos. Mas eu acho que o medo limita muito a gente, né? Eu lembro que quando eu abri o Hopi Hari, eu me joguei. Eu falei, eu vou em todos esses negócios aqui. Então eu fui naquela tinha a Torre Eiffel, né? Pessoal, deixa eu só te interromper. Aí, né? O seu microfone acho que está batendo no seu cabelo. Isso. Ou na blusa. Não sei. Melhorou? Uhum. Então, quando o Hopi Hari abriu, tinha uma Torre Eiffel, que você caía de não sei quantos metros. Maravilhosa. Eu fui, quando abriu. Aí fui naquela montanha-russa que você se via quase estatelado na Bandeirantes, eu fui também. Depois eu não consegui mais. Tem alguma coisa assim, ó. Você vai ter que ficar segurando, tá fazendo muito barulho. Eu já sei o que tá batendo, gente. Vida ao vivo é isso. Eu tenho um brincão batendo no microfone. Pode ser.
Se não for, a gente se segura. Bonito. Parou? Ó, eu me jogo do bungee jump, eu já pulei. Ela se joga. Já pulei lá de paraquedas, eu vou na Torre Eiffel, eu adoro qualquer coisa, mas não me coloque numa roda gigante. Eu tenho. Roda gigante é Gente, se desnecessário. ela para comigo lá no alto, então fica assim, aquela coisinha balançando. Do fundo do meu coração, eu quase Mas desmaio de medo. a pessoa já ficou ali na Sumaré, pendurada pelos cabelos, Já. Como chama aquele Já, negócio? rapel. Um rapel. Rapel. E Já. não encara uma roda Não. gigante. Não, eu Tá vendo, encaro, mas gente? eu vou convocada. Eu encaro porque lá no meu quarto tem um adesivo assim, ó. Se der medo, vai com ele mesmo. Vai com medo. Mas eu vou morrer de medo da roda gigante. Vai com medo. Eu gosto da sensação, para variar, eu gosto da sensação que o medo dá. É uma coisa, parece capachão, né? Uma coisa assim. Eu lembrei de duas cenas, uma mais engraçada, parecido com o do Drácula, mas essa. Eu estava na casa da minha tia. Eu devia ter uns 14 anos, 12 anos. Meu primo, ele nasceu deficiente, então ele tem prótese no braço. Né? Ele só tem, então ele tem a prótese. E ele largava a prótese dele em cima da mesa, assim. E, imagina, e eu sempre soube disso. Aí, eu descendo as escadas, assim. Eu lembro que eu estava no quarto da minha prima, e aí eu desci para ir no banheiro. Então, acendi a luz da escada e já ia para o banheiro. Mas aí eu olho... Aí sabe quando você olha? Aí você olha para o corredor, e aí você vê um braço pendurado, o braço pendurado na cadeira. E o seu cérebro não processa Não liga o nome à pessoa. Que era do meu primo. Neste momento, porque eu queria falar dessa sensação, neste momento, eu não sei se vocês já viveram isso, você perde toda a movimentação da perna, né? A perna desfalece, você tem um derrame na perna, aí você vai ficando mole, porque você não vai entendendo, o corpo não consegue processar o que é. E aí eu lembro, assim, eu fui caindo no chão, até que o cérebro fez assim, sua louca, é o seu primo. Aí você... Só que você já perdeu todo o movimento da perna, né? Então, e aí fui no banheiro. Mas eu lembrei disso, dessa coisa que o medo faz, que é fazer a gente derreter. É desesperador. Eu não sei, eu acho que tem um medo, que é esse medo gostoso, que é da adrenalina, que é da aventura, mas tem um medo que é o do espanto mesmo, né? Que é o do desespero. Que aí é outra coisa, né? Eu morro de medo de ser assaltada. Já fui algumas vezes, então assim, se eu tô andando na rua, se eu tô num ônibus, num metrô, eu olho para alguém e sei lá por quê, eu penso assim, esse cara vai me assaltar. Ferrou. Eu tremo dos pés à cabeça e crio toda uma cena muito paranoica de que eu vou me lascar. E o medo, ele não existe, né? Ele é altamente algo que a mente louca cria, né? É muito interessante isso. Na verdade, é uma proteção, né? Que nós temos. Né? É um instinto, tem algo... o medo, ele mantém a gente vivo. Ele mantém a gente vivo, mas tem uma coisa, uma vez eu fiz... na Cabala, a gente fez um workshop sobre medo, e porque ele bloqueia a gente muitas coisas da vida, né? A gente tem medo, muitos medos enraigados, medos disfarçados, e a gente não percebe. Medo de se relacionar, medo de ficar sozinha. Você me perguntou qual era o maior medo. Meu medo sempre foi ficar sozinha. E aí 2020 veio e vai ficar sozinha aí na sua casa com você mesma. Parabéns. Então, a gente começa a perceber que ele dá umas bloqueadas em algumas coisas, algumas áreas da vida, e de repente, quando você, de novo, eu volto a bater a tecla que a gente
começa a fazer o exercício da presença, a gente vê que não existe nada, não existe. O medo de ser assaltada, com certeza, vem de experiência, né? Mas que se de fato você descola dele e analisa a situação, ele não existe, ele não tem por que você ter medo. Quando eu fui fazer o rapel na ponte do Sumaré, quando eu pulei a ponte, que eu já estava pendurada. Você também fez essa bobagem. Eu travei, sim. Em novembro do ano passado, eu travei. O meu amigo que estava me levando falou assim: vamos, Aline. Eu falei: não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí ele começou: não, você está presa. Aí eu agarrei a ponte. E aí a gente foi fazer um trabalho. O legal é que ele já me conhecia, né? Ele foi fazer um trabalho e ele falou assim: não é medo de morrer. Você está com outros medos. E ali a gente conseguiu acessar que o meu medo era de confiar no masculino. Porque em mim, porque era nele que ia me dar instrução. Então ele ia me dar toda a instrução e eu tinha que ser muito firme a mim mesma, porque eu que ia me soltando. Ele não ia deixar eu cair. Se eu tivesse um pânico ali, qualquer coisa, ele não ia. Ele ia me segurar. Então eu tinha que confiar em mim e confiar nele. Pronto. Acessei o medo real, que não era da morte. Eu queria... Aí eu venci, tá? Consegui descer a ponte, gente. Eu achei um textinho que eu queria sobre medo, que eu acho muito lindo, mas eu leio para vocês no fim. Completar essa coisa que a Ju falou sobre o medo, que é um medo social, né? De ser assaltado. E as mulheres têm muito medo do estupro, né? Eu tenho. Então, eu também. Então, a gente anda no... Desculpa, pode falar que eu falo depois. A gente anda numa rua um pouco escura, mais deserta. Se tem um homem atrás da gente... Isso passa na mente de vocês? Isso vem? Vocês têm esse medo? Vem? Posso ser estuprada? Sim. Vem. São muitas mulheres que sentem isso, né? Sim. Eu lembro quando eu fazia faculdade, quando a gente fazia faculdade, aí a aula acabava lá quase 11 horas da noite, e aí eu ia para casa de ônibus. Eu morava com meu pai na época. E aí o ônibus demorava, enfim, eu demorava para chegar. O ônibus parava num lugar e eu ainda tinha que andar uns 10 minutos a pé. Em ruas muito escuras, assim. Cara, eu falo pro Rodrigo, eu falo para ele, eu só consegui fazer a faculdade inteira porque em grande parte dos dias eu tinha sua carona. Porque se eu tivesse que por 5 anos, todos os dias, descer aquelas ruas sozinha, aquela hora, eu acho que eu não teria dado conta de fazer a faculdade inteira. Cada vez que o Rodrigo ia e podia me dar uma carona, ufa, vou chegar inteirinha em casa. É complicado. Mas é interessante isso, porque pode ser informações, arrisco dizer que pode ser informações que a gente carrega, que vocês carregam. Ancestrais. Dos seus ancestrais, né? Não, vou falar. Da nossa ancestralidade, tá aqui. E, de verdade, eu perguntei porque esse medo mal passa. Eu ando sozinha à noite pelas ruas. Claro, você está numa rua esquisita, eu vou ter medo. Eu vou ter medo de estar numa rua esquisita. Mas vem muito pouco esse pensamento para mim, Sossô. Eu tenho mais medo de ver espírito numa rua esquisita. Eu fico rezando que não apareça nenhum. Entendeu? Esses são os medos que vêm. Não apareça nenhum espírito querendo fazer contato comigo aqui agora. Então, eu acho que os nossos medos também, eles estão... Tem registro. Registrados na nossa célula, carregando coisas das nossas mães, das nossas avós, dos nossos ancestrais, dos pais. Essa coisa do medo de ser assaltada, que eu tenho, de medo de ser roubada, porque essa palavra que eu sempre usei, eu morro de medo de ser roubada. Eu descobri, nesse meu processo de autoconhecimento, que a minha mãe, quando estava grávida de mim, uma boa consumidora de novelas, tinha certeza e morria de medo de que eu ia ser roubada na maternidade. Eu fui gerada
com esse com a medo. minha mãe, Juliana. sentindo esse medo. Gente, a hora que eu consegui fazer esse cálculo, eu falei, mano, olha de onde vem. Porque Sim. era exatamente a mesma palavra que eu usava. Eu morro de medo de ser roubada. E aí a minha mãe vem e me conta, a hora que ela me contou, eu falei, diacho, isso passa mesmo. Isso passa, fica né? impregnado. Mas acho que tem também essa questão social mesmo, né? Nós vivemos um país violento. Num país violento, num país onde acontecem muitos estupros, então é natural, né? Você lê o jornal, você tem estatística, então você sabe. Mas já aconteceu comigo de eu estar num ônibus, o ônibus ser assaltado, o ladrão pular a catraca, sair roubando, sair pegando a carteira e o celular de todo mundo, a minha carteira continuar na minha mão. Ele roubou o ônibus inteiro, a minha carteira ele não pegou. É muito louco essas coisas. É claro que eu não conseguia descer depois do ônibus, que 3 pontos depois era a minha casa. Quem disse Falência das pernas da Aline. O derrame nas pernas. O derrame Mas eu nas fui a pernas. única pessoa do ônibus que ficou com a carteira na mão. É muito louco isso. Mas é interessante isso, né? Eu e lembro... aí você vê que cada uma reage, cada uma tem isso, né? O medo, por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia agora. Você tem medo de pegar Covid? Eu não tenho medo de pegar Covid. Eu não tenho medo. Eu não tenho, mas é porque eu acho que eu tô aqui. Eu acho que se eu tivesse em São Paulo, indo e vindo, eu teria medo. Mas aqui eu olho e falo assim, como eu vou pegar a Covid? Não, eu tô trabalhando, mas eu não tenho porque eu decidi não me conectar com isso. Então, mas é só ligar a televisão que aí o medo vem de outro lugar. Eu começo a ver e falo, eu sinto até falta de ar, entendeu? Porque você tem um medo coletivo, existe um medo coletivo. Sim. A gente não pode entrar na pilha, né? Entrar em pânico mas que é importante o medo funcionar como ele está no lugar dele, né? É nos preservar, né? Então, já que você não vai respeitar a vida, já que você não vai tomar uma atitude de usar máscara, de se manter em casa o máximo que você pode, por respeito mesmo, porque você é uma pessoa íntegra e tem respeito, então o medo vem pelo menos para te colocar nesse lugar também. Sim. Que bom seria se ele estivesse funcionando assim para todo mundo, né? Mas eu não sei se foi a Aline agora ou foi a Ju que falou desse medo de algo que não é real, né? Eu sempre me lembro de quando a gente é criança, que a gente tem aquela ilusão de coisas boas, mas também de coisas más. Então tem aquela sombra quando apaga a luz do quarto, tem aquela sombra estranha. E a loira do banheiro? A mulher de branco. Nossa, a loira do banheiro da escola. É uma sacanagem com as loiras, é uma sacanagem. A mulher de branco, nossa. A mulher de Mas branco. as sombras tem até hoje, tá, Sossô? Eu vou então, dormir. Até hoje. Olha onde vai a nossa imaginação, né? E que bem faz quando você coloca a luz em cima do medo, né? Aí você percebe que o casaco é só um casaco, que aquela sombra é só um casaco. Aquilo que te colocava tanto medo é só um casaco. Então, colocar a luz no medo é muito útil, né? Ir com medo mesmo é muito bom. Mas se você não conseguir ir com medo mesmo, vamos começar a colocar luz no medo. Vamos respeitar esse medo também, né? Em determinados momentos. Sim. Entender. Bonito isso, Sossô. Me fez lembrar de um medo que não era meu. Eu estava num retiro e em um determinado momento eu vi uma pessoa vestida de Iemanjá. E eu fiquei morrendo de medo de Iemanjá. Porque provavelmente vindo... Cara, da Sossô foi ótima. Não, fiquei pensando aqui que eu ia para... Você ia abraçar ela.
Não, sou. Não, eu fiquei assim, inclusive eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer, porque realmente era uma coisa muito enraizada e tinha muito a ver com uma mãe muito católica, tinha a ver com a minha avó, e eu olhava para ela e falava assim, me ferrei. Era só o que eu me falava, me ferrei agora, porque a Iemanjá tá aqui. Eu tô ferrada. E eu me tremia inteira. Pois bem, no dia seguinte, essa pessoa deixou a fantasia, ela estava de fato fantasiada, e ela deixou a fantasia, né, ali, de dia. E o que que eu fiz? Eu fui lá, pôr a mão, pedi licença, falei assim, eu preciso pôr a mão nisso, eu preciso trazer isso aqui para mim. Então eu fui pondo a mão com muito respeito, a pessoa deixou, eu fui tocando, eu fui pondo luz naquilo, e fui falando, qual é o medo em relação a isso? Por que você tem medo? Qual é a crença que existe dentro de você que não é sua, porque não era minha? E aí, na outra noite, quando a pessoa se fantasiou, eu consegui ver a beleza, porque eu não conseguia ver a beleza. Uhum. Eu não conseguia ver a beleza. Mas aí eu precisei o quê? Porque aí eu vi que era uma criança que recebeu uma informação distorcida, mas também eu não posso falar que a minha mãe também recebeu uma informação distorcida, a minha avó também recebeu, então assim, eu tive que ter coragem para olhar para aquele medo e trazer para perto. Isso também é bem interessante, né? A gente vence os medos quando a gente traz eles para muito perto. Quando você coloca a luz, né? E aí eu consegui ressignificar eles. Uhum. Eu ressignifiquei ele. E eu acho que foi a história, assim, de medo, tirando 2020, que me obrigou a ficar sozinha comigo, mas foi a história mais bonita de ressignificar um medo, assim, que era da Iemanjá, né? Com todo respeito, quem está assistindo, mas isso foi enraizado na minha criança. Nós temos, as pessoas têm medos diversos, né? E que muitas vezes vêm dessa criança. E a gente desconhece. Tem pessoas que têm medo de injeção, medo de médico. Eu conheci uma pessoa que tem medo, que tinha pavor, de verdade, de tirar a pressão. Sabe aquele aparelho de pressão? A pessoa tinha muito medo. Minha mãe tem muito medo de tempestade. Eu adoro tempestade, acho lindo essa manifestação da natureza. E ela tem muito medo. Então, as pessoas têm medos diversos, né? E a gente precisa respeitar o medo, tentar colocar a luz sobre ele mesmo, lidar com ele. Tem coisas que a gente... Tá fazendo muito chiado, assim, só... De novo? Talvez... De novo, Fica segurando, porque aí você... A gente já tá nós já estamos em 22 minutos, tá? Então já vamos partindo para... Mas continua, só finaliza o que você estava falando, porque eu não estava mais conseguindo ouvir. Tá dando para ouvir agora? Uhum. Nossa, gente. Agora eu perdi. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos medos. Se tem medos que não te impedem de viver, de fazer coisas, de realizar coisas, ok. Respeita aquele medo e vamos embora, né? Eu brinco que eu não tenho a menor pretensão de perder o meu medo que eu tenho de barata, por exemplo. Aliás, a gente tinha uma história bem engraçada de barata. Mas se está te impedindo de caminhar para frente, de tomar decisões, né? De desenvolver algum potencial, então é importante colocar luz sobre esse medo, talvez lidar com esse amor que a Aline conseguiu. Eu acho que tem muita relação que só existe porque uma das partes tem medo de encerrar essa relação. Violência doméstica, eu acho que as mulheres têm muito medo de ir embora, tem muito medo de enfrentar aquilo, então é um medo muito
muito forte. Medo de ficar sozinha também. Também. Que faz com que a pessoa fique num relacionamento tóxico. Sim. Ou insatisfatório, né? Enfim, precisamos 24 minutos aqui, precisamos falar tchau. Gente, se você está pela primeira vez no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber nossas notificações. Não tenha medo. Tenha medo de se envolver com a gente. Compartilha os desse vídeos. Encontro semanal. Conta pra gente do que você tem medo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de se arriscar. Sem medo de abrir a caixa de Pandora que mora em você. Exatamente. Então, beijo, até o próximo. Ativa o sininho, dá um joinha e até semana que vem. Beijos.